construir novos hábitos? Esse início de ano sempre nos traz uma motivação a mais, né? Para construir novos hábitos, para construir uma vida mais saudável, e isso envolve construir hábitos mais saudáveis, que muitas vezes são mais difíceis e a gente vai deixando para o início do ano que vem, do outro ano, e aí chega o tão esperado início de ano. Nesse momento, a gente começa a construir possibilidades, limitações, e a gente começa a se autoconhecer, né? O que acontece é que essa motivação de início de ano, de início de semana, ela muitas vezes não perdura. E aí a gente encontra dificuldades para construir novos hábitos. Hoje eu vim trazer alguns pontos que são importantes você olhar nessa construção de hábitos. Primeiro ponto: se autoconheça. Entenda sobre a sua rotina, entenda sobre as suas limitações, entenda sobre as suas possibilidades. Tira um tempo aí para anotar como que é a tua rotina, como que funciona desde que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Quando tu olhou para isso, começa a olhar para as tuas possibilidades. Depois, olha para as tuas limitações. Por exemplo, eu quero começar a fazer atividade física todos os dias da semana. Tá bom, que horas? Eu só tenho às 10 da noite para começar a fazer atividade física durante a semana. Bom, não, tu não vai começar a fazer atividade física todos os dias às 10 horas da noite. Pensa comigo, como é que é o teu fim de semana? Meu fim de semana, muitas vezes eu fico em casa, eu assisto série, eu leio livro, né? Eu faço coisas, eu saio passear. Ok. É nesse momento que você vai introduzir um hábito novo. Por quê? Hábitos saudáveis, né? Qualquer hábito em si que envolve comportamento humano vai ser custoso. Então, acima de tudo, se a gente colocar ali num horário que a gente já tá cansado, um horário que, né, muitas vezes acaba passando do horário que realmente faz bem, né, que, por exemplo, iria prejudicar uma noite de sono, né? Então, assim, colocar um comportamento custoso num momento inapropriado é a receita do fracasso, né, na construção de novos hábitos. Então, assim, quando tu fizer esse levantamento, né, essa auto-observação, tira um tempo para ver metas mais realistas, metas que tu realmente vai conseguir alcançar e que não são tão custosas. Por quê? Aqui a gente tá falando de construção. Quando a gente fala de construção, a gente entende que é algo que ainda não existe, que a gente vai ter que ir lá construir, vai ser custoso. Aí a gente entra no ponto 2, que é facilite o processo. Então, assim, se eu vou na academia, né, aqui eu tô falando de exercício físico, porque geralmente é um hábito bem difícil de construir, né? Mas isso se estende a dormir bem, né? Comer mais, ter uma alimentação mais nutritiva, né? Quem quer construir o hábito de ler, de estudar, né? Então, hábitos em gerais que contribuem para uma vida mais saudável. Então, voltando para o ponto 2. Quando a gente tá construindo algo, esse algo vai ser custoso no início. Então, se eu vou na academia de manhã, eu já deixo minha roupa arrumada. Eu já me organizo para que tenha menos falhas, né? Então, assim, eu já me organizo prevendo que vai ser difícil, que vai ser custoso. Que aí entra na questão das metas realistas, né? O terceiro ponto, ele envolve a gente poder olhar, né, para esse comportamento que a gente está querendo construir, que também muitas vezes envolve
comportamentos que a gente está tentando desconstruir. Por exemplo, eu sou sedentária, eu tô tentando construir o hábito da atividade física. Às vezes eu me alimento mal, eu tô tentando construir o hábito de me alimentar um pouco mais saudável. Eu tenho uma questão de chegar em casa no fim do dia e descontar na comida. Isso é muito comum. Por quê? Porque quando o cérebro tá cansado, ele vai buscar recompensa, ele vai buscar conforto. Então, ao invés de tu chegar em casa e comer, experimenta sair, dar uma caminhada e escutar uma música. Troca um hábito por outro. Não, a questão do construir novos hábitos, a gente não pode ir pro ponto em que a gente tira um comportamento e não coloca outro no lugar. Esse comportamento que a gente vai colocar no lugar, ele precisa estar, digamos assim, associado a algo que também vai nos gerar prazer, a algo que também vai nos gerar bem-estar, porque aqui a gente tá falando de construir uma vida mais saudável. E a gente não tá falando de construir hábitos a qualquer custo, hábitos de uma forma punitiva, hábitos de uma forma crítica, né? Então a gente tá falando de construir hábitos sustentáveis e hábitos que nos geram bem-estar. Porque muitas vezes na construção de hábitos, a gente vai para um lado em que isso vira um martírio. Isso vira algo assim pesaroso. E não é essa a ideia, não é essa via que a gente precisa para construir hábitos mais saudáveis, para construir uma vida mais saudável, uma vida que faça mais sentido. Então, assim, recapitulando, primeiro ponto, se conheça. A construção de novos hábitos, ela passa pelo autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro passo. A gente não vai pegar a dieta do fulano, o treino do ciclano, a gente não vai. Por quê? Porque nós somos seres complexos. Nós somos seres que possuímos as nossas particularidades. E dentro disso, isso precisa ser respeitado. Então, a gente pode olhar para o nosso mundo, a gente precisa olhar para o nosso funcionamento para que a gente possa construir uma vida com mais saúde, com mais bem-estar. Passo 2, né? Recapitulando ali, facilita o processo. Já vai ser um processo custoso, já vai ser um processo trabalhoso. Tudo que você puder fazer para facilitar, né? Aquela história assim, eu vou facilitar a vida do meu eu do futuro. É nesse sentido, né? Vai ser difícil muitas vezes levantar e ir pra academia. Eu vou deixar alguma coisa pronta, né? Eu vou preparar um café bom pra mim depois. Eu vou ir caminhando pra ir me acordando, né? E podendo sentir o ventinho da manhã. Então, assim, faça com que o processo ele fique menos pior possível. Isso é um fato, né? Para a construção de hábitos isso precisa acontecer. E o terceiro ponto, tente trocar um comportamento pelo outro. E aí depois me conta, né? Como que foi essa construção de hábitos? Eu sou Andriele Lopes, sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e tô aqui para poder ajudar você a construir uma vida com mais bem-estar, uma vida com mais sentido. Você pode me encontrar também no meu Instagram, que é andrieledelopes.psi, e me conta aí nos comentários como que tá essa construção de novos hábitos e que hábito você pretende construir nesse ano que vai começar.